Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo de Quintal. Se você não nos conhece ainda, eu sou o Brian e além aqui do YouTube, a gente também tá lá no Instagram, no @Mundo de Quintal. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, a gente traz bastante conteúdo aí sobre campismo, viagem, né, e tudo mais aí que envolve esse universo. Então, a hora que o vídeo acabar, segue a gente lá no Instagram para receber esses conteúdos por lá também e a gente poder interagir aí com vocês. E antes que eu comece a falar sobre o assunto do vídeo, se inscreve aqui no vídeo, né? Deixa o seu like e ativa o sininho aí das notificações que a gente está trazendo muito conteúdo bacana aí para vocês. Então, como vocês devem ter visto aí na capa, né? Hoje a gente vai tentar responder aí a pergunta de muitos, né? O que a gente prefere na verdade, né? O que a gente indica para quem está querendo começar a acampar ou para quem já acampa e está pensando em trocar seu equipamento aí de camping, o que a gente mais indica para vocês? Se é a barraca de teto ou a barraca de chão? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito lá no nosso Instagram e alguns comentários aqui do YouTube. Então eu separei 5 tópicos aí para abordar esse assunto e vou falar sobre a nossa experiência e tentar ajudar você aí a decidir o equipamento, né, que você quer comprar ou o que você prefere, enfim. Então, antes da gente começar a abordar esses tópicos, eu queria deixar uma coisa bem clara aí para todo mundo, que o equipamento ele não pode ser um limitante aí para você começar a acampar, né? Muitas perguntas que a gente recebe, na verdade são às vezes nem perguntas, mas comentários, né? Nossa, que bacana esse lugar que vocês foram acampar. Tô só esperando juntar um dinheirinho para comprar minha barraca de teto e poder acampar também, né? A gente recebe alguns comentários assim e deixando bem claro mais uma vez, o equipamento ele não pode limitar você a praticar esse tipo de atividade, né? Se você sente essa vontade, essa necessidade de estar em contato com a natureza, de ir acampar, passar um tempo ali mais tranquilo com a família e tal, você tem inúmeras formas aí de iniciar no campismo e já respondendo aí uma das possíveis perguntas, a barraca de teto, ela não é essencial de forma alguma para isso, né? Eu falo isso porque ela tem um custo mais elevado e a gente vai falar disso, mas você tem várias alternativas aí para estar podendo começar a acampar. O importante é ter uma boa barraca, que seja uma barraca de chão aí, mas uma barraca de qualidade, que você não vai passar ali um negócio de falar muito essa palavra, né, perrengue e tal, mas você não vai passar coisas desnecessárias pela má qualidade do produto, que você possa ter uma boa experiência de camping. Então não se limite ao camping porque você não tem uma barraca de teto, porque você não tem uma geladeira no carro, enfim, o negócio é botar as coisas ali no carro, se planejar e acampar. Então vamos falar aí das diferenças dos produtos. Então eu pensei em separar esse vídeo pelos tópicos de preço, né? Principal diferença entre as duas: preço, portabilidade, praticidade, segurança e conforto. Foi o que me veio assim na cabeça que são as principais diferenças entre esses dois produtos. Então vamos começar a falar sobre preço. E também antes que vocês já deixem as perguntas aí nos comentários, eu vou falar dos produtos que a gente tem, usou e conhece, né? A nossa barraca de teto que a gente tem é uma Blue Camping, se eu não me engano é o modelo Deluxe, aquele que tem um teto solar de 1,40 m. E barraca de chão a gente tem duas, que é da Decathlon, né, da marca Casual, que é a Arpenas 2XL e a Quick Hiker. Eu vou falar mais da Arpenas, que é a que a gente usa mais, nossa barraca favorita, a gente já tem ela aí há 7 anos. Não tem review dela no canal, mas eu vou deixar o link de compra aí dela aqui na descrição do vídeo e no final do vídeo. A barraca da Blue Camping de teto, a gente tem 1 ou 2 vídeos no canal que eu vou deixar no card aqui em cima. Então vocês podem dar uma olhadinha nela ali para se quiser conhecer. Se quiser adquirir uma barraca aí de chão, a gente recomenda muito as barracas da Casual, que é o que a gente mais usa, né? Nunca deu problema com a gente, então a gente sempre indica elas. Então vamos lá para o primeiro tópico do vídeo, que é a questão de preço, né? Você que já deve ter pesquisado aí, sabe que a barraca de teto, apesar de hoje, né, a gente ter bastante marcas aí entrando no mercado, elas ainda têm um valor muito alto, né, de aquisição. Então nem faço ideia, mas eu acho que abaixo de R$5.000 uma barraca nova você não consegue encontrar, e esses valores vão aí até, dependendo da marca e o tipo de barraca, até perto dos R$20.000 ou mais, nem sei como é que tá hoje. Então esse é um fator, como eu falei, muitas pessoas relatam pra gente que queria começar a acampar, mas não tem, sei lá, R$8.000 para comprar uma barraca de teto. Enquanto isso, uma boa barraca de chão, né, como eu comentei antes, você consegue adquirir a partir de R$300, R$400, se é para uma pessoa só menos ainda, R$250, R$280, uma boa barraca. Então esse eu acho que é o primeiro filtro aí.
se você está pensando, né, em comprar barraca de teto ou barraca de chão. Se você tem essa grana para investir na barraca de teto, dá para a gente continuar aí analisando os outros tópicos. Caso contrário, né, já não tem muito o que fazer. E aí a barraca de chão, né, como eu falei, às vezes você vai acampar com a família. A barraca de R$300 é uma barraca para 2 pessoas, mas aí uma boa barraca aí para 4 pessoas, 5 pessoas, está na casa de R$2.000. Além de ter a barraca, né, vamos pôr uma barraca de vou botar uma barraca de R$2.000 para 4 pessoas, você tem a parte do quarto, né, e você tem mais a parte coberta ainda, que funciona ali se você quer montar uma cozinha, alguma coisa assim. Então é uma barraca que dá uma área de convivência maior do que uma barraca de teto, né? Barraca de teto, estou descontando agora nessa comparação os acessórios da barraca de teto, só a barraca só tem um cômodo para você dormir, né? E uma barraca de chão aí de uns R$2.000 já vai ter uma sala, alguma coisa assim, né? Uma varandinha, então tem essas duas diferenças. E agora falando do tópico aí eu não lembro qual que eu citei antes primeiro, mas vamos falar um pouquinho da praticidade, né? A praticidade de abrir e fechar é quase a mesma dependendo do tamanho da barraca de chão. Depois que você pega o jeito ali da barraca de teto, para abrir é super rápido, para fechar dependendo do carro, né, da forma que ela está instalada no carro, pode demorar um pouquinho mais ou menos. A nossa barraca de teto eu abro super rápido, e para fechar eu não lembro agora exato, mas eu demoro um pouquinho mais de tempo para fechar ela, mas para abrir ela é muito prática. A barraca de chão é a mesma coisa, né? A partir do momento aí que você pega a prática de manusear ela, você abre e fecha ela bem rapidinho. Se você tem bem a prática, dá até para fazer mais rápido do que a barraca de teto em alguns casos, né? Como eu falei, depende muito também da altura que a barraca de teto está instalada no seu carro. Se ela está muito alta, já começa a complicar para fazer algumas tarefas, né? No caso, a gente trocou de carro, mudou a posição da barraca para fechar um dos lados da barraca. Agora eu tenho menos acesso, que deixa esse ato aí de fechar ela um pouquinho mais demorado e tudo mais. Até uma observação que eu não falei no vídeo, no tópico anterior, né? A barraca de teto também tem esse negócio de você vai precisar reforçar o rack do seu carro, comprar uma longarina que seja, né? Vamos supor que você tem um carro que já tem as travessas de fábrica, você vai ter que comprar as outras travessas para colocar ela. Então vai um investimentozinho um pouquinho a mais ali, além da compra só da barraca. E voltando então aqui à praticidade, né? A barraca de teto tem esses inconvenientes, né? A gente tinha amigos, por exemplo, que a barraca já ficava mais alta ali no carro deles, então eles precisavam às vezes de uma escadinha de apoio para estar fechando, abrindo, varia muito de como você vai instalar. Uma das coisas que eu acho muito prática na barraca de teto é que praticamente qualquer lugar você consegue abrir ela e acampar. Então você chegou num lugar ali meio que à noite e tal, não conseguiu ver bem o terreno, ou o terreno está meio úmido, não tem problema nenhum, né? Ou o lugar é meio inclinado, você pega aí alguma pedra, alguma coisa, nivela o carro e abre a barraca. É muito mais fácil, né? Você tem muito mais opção. Ou sei lá, vai dormir em algum lugar, num posto, por exemplo, que o chão é de concreto, alguma coisa assim, você abre a barraca, ela tá ali e pronto. A barraca de chão, você tem que ver, né, melhor o terreno que você vai acampar, se ele não é úmido, se não tem muita pedra pontuda, se ele não é muito inclinado. Então você precisa achar um terreno mais perfeito para estar abrindo a barraca de chão. E quanto maior o tamanho da barraca de chão, mais dificuldade você tem de arrumar, né, uma porção de terra maior, com digamos assim, uma perfeição melhor para estar abrindo essa barraca, né? Se você abrir em cima de pedra, de galho, alguma coisa assim, você pode rasgar a barraca embaixo, pode ser desconfortável para dormir se tiver alguma coisa embaixo da barraca ou ela estiver inclinada. Então, nesse quesito, praticidade de armar e fechar hoje, eu acho até que eu já falei em algum vídeo que eu achava a barraca de teto mais prática, mas hoje eu acho que eu estou preferindo mais a praticidade da barraca de chão para abrir e fechar, né? E na questão de praticidade de montar o acampamento, eu acho a barraca de teto mais prática para achar um lugar e poder armar ali o acampamento. E aí tem outras questões também, falando de praticidade, que a gente tem que considerar, né? Por exemplo, você foi acampar e choveu. Você chega em casa, né? Não é legal guardar os equipamentos úmidos, porque ele pode mofar e tal, fica com cheiro ruim. Então uma barraca de chão você pode abrir, sei lá, igual a gente que mora no apartamento, eu já fiz isso. A gente tem uma sacada bem pequena, mas eu abro ela, eu tiro do pacote, estico a lona dela ali na sacada, né? E deixo ali pegando um ventinho e tal, ela seca rapidinho. A barraca de teto, já tem que, quando acontece a gente pegar muita chuva, tem que ir lá na garagem, tirar o carro meio que da vaga, abrir, deixar a barraca aberta na garagem. A garagem não pega sol, não pega muita circulação de vento, demora para secar. Então, né, nesse quesito, assim, em geral, a barraca de chão, ela é um pouco mais prática, assim, para esse pós-acampamento. E agora entrando no tópico da portabilidade, que ele é um pouquinho diferente da praticidade, a barraca de chão, ela é mais
tem mais portabilidade. Eu vou acampar, eu pego ela aqui do lado, boto no porta-mala do carro, fui acampar. Né, sei lá, estou fazendo uma viagem, por exemplo, com ela. Apareceu uma oportunidade de fazer uma trilhazinha ali na viagem com acampamento. Eu pego e boto essa barraca na minha mochila, faço a trilha e acampo, volto para onde está o carro, acampo mais um dia se eu quiser, coisas nesse sentido. A barraca de teto tá ali em cima do teto do carro, né? Geralmente eu tiro ela do carro quando eu vou ficar um tempo sem acampar. No nosso caso a gente não tem nenhuma estrutura, né? Tem como fazer algumas estruturas, bastante gente faz na garagem de casa, por exemplo, para suspender a barraca. E aí você consegue tirar e colocar sozinho a barraca no teto do carro. A gente não consegue isso, também não tem um lugar específico para guardar ela, então geralmente se eu estou agora iniciando a temporada de inverno, agora que a gente acampa mais, eu coloco a barraca no carro, né? Fico o inverno inteiro com a barraca no carro e depois no verão a gente não gosta muito de acampar e eu tiro ela do carro, porque acaba tirando um pouco da mobilidade do carro, na minha opinião, que a gente usa o carro no dia a dia. Se você tem um carro, uma carretinha aí só para final de semana, só para viajar e acampar, aí é outra história, né? O meu carro eu uso para ir trabalhar, uso para ir no mercado, uso para fazer diversas atividades, então a barraca direto ali me incomoda um pouco, coisa que a barraca de chão, né, fica um pacotinho desse tamanho num armário aqui guardado e não tem esse problema. E aí também tem o fato, né, de você vai viajar dependendo de onde, por exemplo, a gente fez uma viagem para o Uruguai com a barraca de chão, com a nossa Arpenas 2XL que eu comentei, e depois de uns 2 anos, 3 anos, fez outra viagem para o Uruguai com a barraca de teto. Quando a gente tava com a barraca de chão, eu tinha sempre o carro à disposição, né, então às vezes deixava o carro no camping, a barraca no camping, pegava o carro, ia no centro da cidade, comprava alguma coisa, né? Então eu podia usar o carro. No nosso caso, que a barraca de teto fica em cima do carro, eu não tenho essa portabilidade, porque a gente já fez isso algumas vezes, mas é um saco, né? A gente está acampando ali, vou dar um exemplo, quando a gente acampa na Fortaleza de Santa Teresa, no Uruguai, a gente paga sempre no mínimo 3 noites, né? Você não é obrigado a ficar as 3 noites, mas a gente sempre fica, né? Às vezes a gente quer usar o carro, né? Então eu não vou desmontar a barraca de teto, sair com o carro e ir numa praia mais perto e voltar com o carro, abrir a barraca, tipo, isso é muito chato. Além do que, eu vou dar um outro exemplo, no Uruguai ali os campings são muito concorridos no verão, e achar um lugar bom é difícil, então se você fizer isso, você desmontou o acampamento, saiu, alguém pode tomar o seu lugar. Enquanto você deixa a sua barraca de chão montada ali com a sua mesinha, né, tudo garantiu a tua vaga. Então nesse quesito de portabilidade, eu acho, sem dúvida alguma, a barraca de chão muito mais portátil nesse sentido, né? Você pode fazer várias aplicações, né, com ela, como eu falei, vai acampar, vai fazer uma trilha. Claro que isso varia de acordo com a barraca, mas ela é muito mais prática, ela não prende o carro e tudo mais. Nesse ponto, né, com certeza a barraca de chão, no meu caso, que ela ganha. Agora, como eu falei, se você tiver uma carretinha, por exemplo, bota a barraca de teto ali, deixa a carretinha no acampamento e usa o carro livremente, né, só um exemplo. Mas o uso extensivo da barraca de chão, ele é um pouquinho maior, e sempre que a gente viaja com a barraca de teto, a gente deixa uma barraca de chão também no porta-mala do carro, num caso de aparecer alguma trilha, algum lugar assim para a gente acampar que não tem um acesso de carro, então a gente tem essa opção. E agora vamos falar aí de um tópico, né, que é muito comentado por todo mundo, que é a questão de segurança. Muita gente diz que prefere a barraca de teto por conta que tem mais segurança. Na minha opinião, na nossa opinião, é uma falsa sensação de segurança, porque tu está protegido apenas por uma lona, independente da barraca, ela está no chão, ela está em cima do carro, é uma lona que te separa do ambiente externo. Aí tem o argumento que a barraca de teto ela está mais alta e tal. Na minha opinião, né, se for pensar em segurança, no sentido de segurança física mesmo, uma pessoa que quer fazer algo, quer, sei lá, te roubar, quer avacalhar, fazer alguma coisa, ela vai fazer tanto na barraca de chão quanto na barraca de teto. Nesse ponto, para mim, não muda muita coisa, mas sim, a barraca de teto dá uma sensação, talvez uma falsa sensação maior de segurança. De fato, acampando com barraca de teto, a gente nunca teve nenhum problema, e barraca de chão também nunca tivemos nenhum problema. Apenas uma vez na Argentina, a gente acampou numa pracinha em São Antônio de los Cobres, no meio da praça com a barraca de chão, e era noite de ano novo, e aí uma gurizada ficou jogando foguete na barraca, mas se fosse uma barraca de teto ou uma barraca de chão, eles iam fazer essa brincadeira com a gente de qualquer forma. Então, nesse ponto, assim, de todo esse tempo que a gente acampa, nunca aconteceu nada referente à segurança, né? Segurança física. E ainda no quesito segurança, a gente pode falar um pouco da questão dos animais, que daí é um ponto que pode ser interessante. A barraca de teto, como tu tá mais alto, né, tu vai se manter longe do chão, né, onde a gente tem mais animais peçonhentos, né, aranha, cobra. Na nossa barraca de chão a gente nunca teve problema. Uma vez acampando com um amigo, ele deixou a
Ele fechou a varanda da barraca de chão e deixou a tela de dentro aberto, e na hora de dormir tinha uma aranha assim bem grande dentro da barraca dele, mas ele deixou a barraca aberta. Porém, na nossa barraca de teto, aconteceu uma vez a gente acampando e a Sara subiu na barraca para pegar uma roupa e sentiu uma ferroada no dedo. E a gente foi ver, né, a nossa barraca ela tem uma varandinha assim na frente. Tinha uns marimbondos, eles já estavam fazendo uma cachopa, uma colmeia dentro da varanda da nossa barraca. E aí estava no dia da gente ir embora e deu bastante trabalho para conseguir espantar esses marimbondos, né? A Sara já tinha sido picada. Enfim, foi uma situação bem inusitada, né? Isso quer dizer que não prova que você vai estar totalmente livre, né, desses perigos, né? Você tem que ter em mente que quando você vai acampar, você está num ambiente natural. E aí podem acontecer N coisas referentes a animais e tal, né? Não colocando nenhum bloqueio em ninguém, mas né, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que 2, 3 dias acampando no lugar, os marimbondos iam fazer a casa deles ali na varanda da nossa barraca. Mas de fato, sim, eu acho que a barraca de teto, nesse quesito, ela te traz mais segurança contra animais e o meio ambiente em si, né? Vou dar um outro exemplo, assim, por exemplo, tipo, tá acampando, como aconteceu na nossa expedição que a gente fez, né? E no inverno passado, agora com vários clientes, a gente foi acampar numa fazenda e de noite deu um temporal. Ponto positivo para a barraca de teto é que ela performa muito bem na questão da chuva. A nossa barraca de chão também é muito boa, ela não passa água para dentro, assim como a nossa barraca de teto, porém a barraca de teto você tá alto, né? Então acabou alagando o terreno que a gente estava, era muita chuva mesmo. Então a gente não teve problemas quanto a isso. Já tinha inclusive um casal, acho, com uma barraca igual a nossa, entrou água por baixo, né? Porque realmente alagou, fez uma lâmina de água assim no chão. E apesar da barraca ela ter uma lona, né, que sobe um pouquinho assim no chão, um pouquinho de água passou para dentro e rolou um desconforto ali na noite para eles. Ponto positivo para a barraca de chão é que essa noite deu muito raio e ventou muito, então nessa questão de segurança, eles armaram a barraca do lado do carro, né? Botaram o carro de lado para o vento, armaram a barraca, então eles não sofreram com os ventos de noite. E a nossa barraca de teto, como estava lá no alto, a gente sofreu bastante com barulho de vento à noite. Não só o barulho, né? A sensação chacoalhava muito. E também estava dando muito raio naquela noite. Como a gente estava um pouquinho mais alto, a gente estava mais sujeito, né? De alguma forma a uma descarga elétrica ou uma coisa assim. E eles já estavam ali no chão, né? Penso eu que como a gente estava mais alto, destacado, a gente estaria mais sujeito. Apesar de, claro, a gente analisou isso quando começou a fechar o tempo e a gente não estava num campo aberto, né? A gente preferiu montar, a gente tinha a opção de ter montado acampamento num campo aberto e a gente montou perto da sede da fazenda, onde tinha um telhado mais alto, tinha mais estruturas, enfim. Então também tem esse ponto, né? Na questão de segurança. A barraca de chão você consegue, geralmente quando você vai acampar, tendo um carro, por exemplo, eu já vi muita gente fazer isso, acampando aqui nos canyons que venta muito, é usar o carro para proteger a barraca do vento, né? Eu já perdi uma barraca de chão no vento, né? Então aqui na nossa região, por exemplo, nos canyons aqui de Santa Catarina, tem muito vento mesmo que faz um estrago danado. E a barraca de teto, apesar da nossa ela ser muito forte contra o vento, tem uma noite menos tranquila porque realmente parece, né, como já aconteceu comigo, do vento fechar a metade da barraca de tão forte que estava, a barraca ficou inteira, não estragou nada, mas a barraca, né, ela é dobrada assim e o vento chegava a fechar ela assim de tanto vento que tinha aquela noite. Na questão de segurança eu não vejo mais muitos pontos, né? Tem, lógico, o fato da barraca ela tá montada, né, instalada em cima do teto do carro, né? É um produto caro. Acontece poucos casos, mas eu já vi casos acontecer de pessoas roubarem a barraca de teto, né, de cima do carro estacionado na rua. Já vi 2 ou 3 casos assim, realmente é bem difícil acontecer, mas pode acontecer. E vamos para o último tópico então, que é a questão do conforto. Nesse ponto eu já vou adiantar para vocês, eu prefiro muito mais e acho muito mais confortável a barraca de teto do que a barraca de chão. A maioria das barracas de teto já vem com um colchão dentro dela, né? Então você já guarda o colchão ali, geralmente é um colchão bem bom, de espuma com uma densidade alta. Eu acho por várias vezes o colchão da barraca de teto muito mais confortável que o nosso colchão aqui de casa, por exemplo. Então nesse ponto, sem dúvida alguma, a barraca de teto ganha, né? A barraca de chão você tem opções ali de ter colchões, né? Isolantes térmicos infláveis, autoinfláveis, colchões e algumas opções assim, colchonetes, mas nunca tive nesse tempo todo aí uma experiência de conforto com a barraca de chão que fosse igual à barraca de teto. A barraca de teto, quando a gente chega, monta acampamento, abre a barraca assim até um momento alegre ali do dia de ir para a barraca dormir, porque a gente sabe que vai ter um conforto muito bacana.
enquanto a barraca de chão, né, não tem todo esse conforto. Além do conforto de dormir, a gente tem um conforto em relação à sensação térmica, né? Eu acho a barraca de teto mais fresca que a barraca de chão e mais no inverno também não mais quente, né? A barraca ela não tem esse poder de aquecer, mas ela não passa tanto o frio, na questão de como ela tá afastada do chão, né? Apesar de na barraca de chão a gente usar isolante térmico, né? Isso é bem importante aí para quem acampa principalmente no inverno. A barraca de chão ela está em contato direto com o chão, então geralmente aqui no nosso inverno tem muita umidade à noite. Então, querendo ou não, apesar de você ter um isolante térmico, você está pegando essa umidade aí do chão, você está próximo dela. E a barraca de teto a gente está, né, mais alto, afastado do chão, então parece que não tem tanto aquela umidade. Isso a gente sente muito na hora de sair e entrar na barraca. Então, nesse ponto, eu acho que para um acampamento de inverno, assim, nesse sentido que a gente gosta, a barraca de teto tem mais conforto térmico. E no verão também, na nossa barraca a gente gosta muito porque ela é muito ventilada, ela tem janelas bem grandes. No verão a gente deixa todas as janelas abertas, né, só com a tela mosquiteiro fechado. Tem uma circulação de ar, porque ela tem janela na frente, atrás, nas laterais, também tem umas entradas de ar no teto, o que faz ela circular muito mais vento do que a barraca de chão. Claro que tem modelos de barraca de chão, né, que eles são mais pensados para o verão. O nosso modelo é um modelo que ele não como se diz, tropicalizado, assim, ele é uma barraca de inverno, né, uma barraca que foi projetada para o inverno europeu ali. Então ela não tem tanta circulação de ar, tem algumas barracas que são bem frescas, mas eu acho que nesse quesito, até porque a barraca de teto está mais alta, você acaba tendo um conforto térmico maior no verão também. Como a gente não acampa muito no verão, para mim isso é irrelevante, e também uso a barraca de chão no inverno também sem problema nenhum. É mais uma questão de sensações de conforto. Outra coisa também que é muito mais confortável na barraca de teto é quando você precisa, por exemplo, trocar de roupa, alguma coisa assim, né? Ela tem uma altura bem boa, assim, você consegue sentar tranquilamente, e a nossa, por exemplo, ela tem 1,40 de largura por 2,40 de comprimento, então tem bastante espaço dentro dela para organizar a roupa, a mala, alguma coisa assim. Precisa trocar de roupa, dá para fazer com mais conforto e comodidade. E a nossa barraca de chão, por exemplo, que é uma barraca para 2 pessoas, ela é um pouco mais apertada, para você tirar um moletom, uma camiseta, botar uma jaqueta, tudo se bate muito dentro da barraca, mas né, é só um ponto aí a passar aí para vocês, né? Obviamente isso não é um ponto determinante da escolha das barracas, mas é algo que acontece. Então eu acho que é isso, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa deixa aí nos comentários, comenta aí o que você acha, faça a sua pergunta que eu posso responder nos comentários ou talvez até gravar um outro vídeo. Eu tentei separar o que estava assim na minha cabeça, que são as maiores diferenças. Vou deixar aqui a minha resolução final desse vídeo. A gente tem a barraca de teto, a barraca de chão. A gente já fez, né, tanto viagens curtas com a barraca de teto e de chão e viagens longas com a barraca de teto e de chão. Atualmente a gente está sem a barraca no carro, a gente estava até pensando em vender ela, porque a gente começou a botar na balança e fazer essa análise que eu fiz com vocês no vídeo, e eu vi que para o nosso uso a barraca de chão ela tem atendido muito bem as necessidades. A última viagem que a gente fez foi para o noroeste argentino, a gente passou 15 dias aí viajando por lugares mais inóspitos, e a barraca de chão ela atendeu super bem, né? Inclusive nesse quesito de deixar o acampamento montado, sair com o carro, né? A gente parou, por exemplo, em Cache, que é uma cidade linda ali, perto da Cordilheira dos Andes, na Argentina. É uma cidade que tem um centrinho muito bacana e o camping também era muito legal. A gente deixava o acampamento montado, saía com o carro à noite para ir aproveitar o centrinho e tudo mais. Então a gente achou uma experiência bacana, né? Nossa última viagem para fora tinha sido para o Uruguai com a barraca de teto e não foi uma experiência tão boa nesse quesito. Vou dar um exemplo de Colônia del Sacramento, onde o camping, na época que a gente foi só tinha um camping, ele ficava a 3 quilômetros mais ou menos do centro, a gente foi no verãozão, então o acampamento ficava montado, a gente ia caminhando embaixo de sol e tal para o centro, acaba sendo algo mais cansativo. E além disso, tinham praias, né, no entorno que a gente deixou de visitar por estar amarrado ali ao carro. Então tem esses contrapontos. Atualmente, para o nosso estilo de acampamento, nosso estilo de vida, aí eu estou preferindo a barraca de chão, né? Eu sei que tem alguns grupos de pessoas que a barraca de teto fica mais cômoda, né? Ou pessoas de mais idade, alguma pessoa que tem restrição de mobilidade, né? Montar a barraca no teto é mais cômodo, você não precisa se abaixar e tem esse tipo de coisa, né? Você consegue subir e descer, não precisa
ficar ali se abaixando, como eu falei. Nesse ponto tem pessoas que realmente preferem a barraca de teto, mas como eu falei, para o nosso modelo atual aí de viagem, eu estou preferindo a barraca de chão. A gente até pensou em fazer um upgrade, pegar uma barraca um pouquinho maior, uma barraca dessa que eu comentei para 4 pessoas, para ter mais espaço, né, que tem uma varanda ali que a gente consegue ficar de pé, né, porque a gente gosta muito de viajar e passar 3, 4 dias na mesma cidade. Então, nesse sentido, faz sentido a gente armar uma barraca maior e deixar ali o carro livre para poder explorar o entorno e ter uma barraca confortável. Então, na nossa opinião, né, como eu falei lá no início do vídeo, se você está começando a acampar, vai sem dúvida alguma na barraca de chão. Começa a acampar, vê se você gosta disso, e se você sentir necessidade, aí você passa para uma barraca de teto. Não coloque o equipamento como um limitante aí para suas aventuras. E, enfim, espero ter ajudado vocês aí com a nossa opinião, né? E dos pontos aí para se analisar. Além da questão do valor, também tem isso, né? Com o valor de uma barraca de teto, você consegue comprar uma boa barraca de chão, você consegue comprar cadeira, mesa, fogareiro e ainda sobra um dinheirinho para viajar. Então tem que colocar isso na balança. Agora, se você tem para investir, você quer conforto, né? Quer mais segurança dentro dos tópicos que eu falei, aí investe também na barraca de teto, não tem problema nenhum, né? Se você está disposto a investir, a curtir isso, se é um sonho, se você gosta, se você se vê fazendo isso, né, também segue aí a tua vontade, o negócio é todo mundo ir acampar. Espero ter ajudado, não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você achou, o que você prefere, suas experiências, e segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui, e é isso aí, nos vemos pelo mundo.